Olá, benditos! Neste capítulo nós vamos encontrar Davi passando de herói a fugitivo. O Senhor já o tinha protegido de maneira poderosa quando Saul enviou 3 grupos de soldados para capturá-lo, mas eles foram cheios do Espírito do Senhor e não conseguiram nem se dar conta do objetivo de estarem ali. Depois, o mesmo aconteceu com Saul, e assim Davi conseguiu fugir e foi se encontrar com Jônatas para tentar entender exatamente o que estava acontecendo, porque Saul odiava tanto ao ponto de querer matá-lo. Além disso, Davi também precisava saber se podia contar com Jônatas para ajudá-lo, pois ele sabia que do jeito que as coisas estavam acontecendo, havia apenas um passo entre ele e a morte. Jônatas ofereceu-se para ajudar de qualquer modo que o amigo sugerisse. E Davi propôs um teste simples que determinaria o que Saul sentia de fato por ele. Era costume de cada família israelita naquela época realizar a festa de lua nova. E naturalmente Saul contaria com a presença de Davi. Se o genro e principal militar de Saul não participasse da festa, seria um insulto para o rei e também para a família real, de modo que a ausência de Davi ajudaria a revelar a verdadeira atitude de Saul para com ele. Davi estaria escondido no campo esperando Jônatas lhe dizer se era seguro ou não voltar para casa. O único problema era qual seria a maneira mais segura de Jônatas transmitir essa mensagem para Davi. Jônatas então teve uma ideia. Davi ficaria escondido junto à pedra de Ezel por 3 dias. Ao final desse período, Jônatas voltaria acompanhado do seu servo e atiraria 3 flechas em direção ao local onde Davi estaria escondido. Essas flechas trariam uma de 2 mensagens. Ou o coração de Saul estava mudado para Davi e ele poderia voltar para casa em segurança, ou Saul ainda estava determinado a matá-lo e o Senhor estava sinalizando que ele deveria ir embora. A frase que Jonas gritasse para o seu servo daria a Davi o sinal daquilo que ele deveria fazer. Mesmo se os espias de Saul estivessem ali por perto, não entenderiam a mensagem. Na realidade, Jônatas queria dar a Davi mais do que um aviso. Ele também queria encorajá-lo. Ainda que ele tivesse que deixar a vida na realeza, a sua casa, sua esposa, para trás, para viver como um fugitivo, o Senhor com certeza estaria com ele. Em seguida, Jônatas pediu que se qualquer coisa lhe acontecesse, Davi prometesse não exterminar a sua família. Jônatas estava ciente da dinâmica política entre a família de Davi e a família de Jônatas. Naqueles dias, quando uma família real substituía outra, era comum que a nova família real matasse todos os governantes potenciais da antiga família real. Jônatas sabia que um dia Davi e os seus descendentes governariam Israel, e ele queria que Davi prometesse que ele e os seus descendentes não matariam e nem maltratariam os seus descendentes. E assim os 2 amigos concordaram em cuidar um do outro. Jônatas concordou em cuidar de Davi diante da ameaça de Saul, seu pai, e Davi concordou em cuidar de Jônatas e de sua família no futuro. Este foi um momento crucial na vida de Davi. De acordo com o resultado da comemoração da festa da lua nova, ou ele seria recebido de volta ao palácio e à sua casa, ou seria um fugitivo até que Saul desistisse de persegui-lo. Seu destino agora dependia da mensagem que viria através das flechas lançadas por Jônatas. No primeiro dia da festa da lua nova, Davi ficou escondido, como combinado, na pedra de Ezel. Enquanto isso, em sua casa, Saul assentou-se à mesa em companhia de Jônatas e de Abner, chefe do seu exército. O lugar de Davi estava vazio e a sua ausência foi claramente notada. A princípio, isso não incomodou Saul, porque ele pensou, ele deve estar impuro. A impureza cerimonial podia fazer com que a pessoa perdesse uma festa como aquela. Só que a impureza cerimonial durava apenas um dia. Então, quando no dia seguinte o lugar de Davi continuava vazio, Saul exigiu uma explicação de Jônatas, referindo-se a Davi como o filho de Jessé,
para enfatizar a sua origem humilde e ignorar o relacionamento que o ligava à família real. Quando Jônatas falou sobre a suposta ida de Davi à casa de seu pai em Belém, Saul teve certeza de que Jônatas estava protegendo Davi. Então ele esbravejou o que hoje seria para nós um palavrão, que na realidade queria dizer: você não é meu filho, você é um bastardo. O apoio de Jônatas a Davi deixou Saul tão furioso que desta vez ele lançou a sua lança contra o seu próprio filho para matá-lo. Jônatas saiu da mesa enfurecido e magoado com seu pai pela sua atitude para com Davi. No terceiro dia, como combinado, Jônatas foi com o seu servo para perto da pedra de Ezel, onde Davi estava escondido, atirou 3 flechas, sendo que uma delas ele mandou para bem longe do servo, de modo que Jônatas precisou gritar algo para o rapaz, o que na realidade era a mensagem que Davi estava esperando. Ele gritou: apressa-te, corre, não te demores. E o servo pegou as flechas e voltou sem entender nada. Só Jônatas e Davi sabiam desse negócio. O sinal de uma única flecha disse a Davi que toda a sua vida tinha mudado. Ele não seria mais bem-vindo ao palácio, ele não seria mais bem-vindo entre o exército de Israel, ele não podia ir mais para sua casa. Davi agora era um fugitivo, fugindo de um rei furioso e ciumento, determinado a destruí-lo. Note como um pequeno detalhe pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Uma noite de descuido pode mudar a vida de uma garota para sempre. Uma noite com a turma errada pode colocar o nome de um menino em um registro da polícia. Este não foi o último encontro entre Davi e Jônatas, mas sem dúvida foi uma despedida comovente, porque Davi não podia ficar e Jônatas não podia ir. Então eles choraram juntos. Os povos daquela região não têm vergonha de chorar, de se abraçar e de se beijar em encontros e partidas. Só que Davi chorou muito mais, porque ele foi cortado de tudo, do prazer abençoado da amizade de Jônatas, da esposa, do lar, do benefício da realeza e da sua popularidade. Agora ele estava destinado a viver a vida de um fugitivo por um tempo indeterminado. Os 2 amigos reafirmaram sua aliança, sabendo que o Senhor havia ouvido as suas palavras e sondado os seus corações. Depois disso, Davi partiu e não retornaria à sua vida normal até a morte de Saul. Este era um caminho bastante sombrio para ele andar, mas era o caminho de Deus para ele naquele momento da sua vida. E aí surge a pergunta que não quer calar: por que Deus muitas vezes nos leva por uma estrada tão sombria? Na realidade, na estrada sombria não há ninguém de quem possamos depender ou com quem possamos contar. Nesse lugar de solidão, nós aprendemos a depender somente de Deus. Enfim, Davi partiu e viajou quase 6 quilômetros até a cidade levítica de Nob, enquanto Jônatas voltou para Gibeá e continuou como oficial do exército de seu pai. Quando chegou a Nob, Davi se viu em uma situação na qual precisou se fingir literalmente de louco para continuar vivo. Mas esse é um assunto para amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!